A gente vai começar hoje com uma keynote, a professora Yolanda, do ICOMP. A professora Yolanda dos Santos, ela concluiu o doutorado em engenharia na Universidade de Quebec, em Montreal, em 2008. Ela possui graduação em processamento de dados na Universidade Federal do Pará e mestrado em informática pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2002. Ela atua nas linhas de pesquisa de aprendizagem de máquinas e reconhecimento de padrões e é professora associada no Instituto de Computação ICOMP da Universidade Federal do Amazonas, onde também atua no programa de pós-graduação em informática. Professora Yolanda, seja bem-vinda ao terceiro meetup do Paireta Manaus. A palavra é sua. Boa tarde, obrigada, Alex. Eu começo por agradecer o convite recebido, é um prazer, especialmente ver tantos rostos conhecidos, né, que são alunos atuais na UFAM, que já foram alunos da UFAM, então fico bem contente que alguns pretensos futuros estudantes também, né? Então fico bem contente que o grupo não tinha noção assim, que o grupo já havia crescido tanto, então realmente é bem importante. Diante do convite recebido, eu decidi falar para vocês um pouco sobre o uso de diversidade em redes de convolução. Então, esse é um tema extremamente amplo. Eu tentei ser o mais concisa possível para que tudo coubesse nos 30 minutos que me foram dedicados. Peço desculpas pelo atraso, tive um contratempo no trânsito, que não é novidade aqui em Manaus, né? Muito bem, acredito que todos saibam que as redes de convolução são estado da arte em aplicações que envolvem imagem e vídeo. Seria assim impossível listar todas as aplicações, mas eu só coloquei duas. A primeira clássica, que é a classificação de imagens, usando redes de convolução, e o problema de reconhecimento de emoções em vídeo, que já envolve, no caso do exemplo anterior, envolve dados com informações espaciais, que são imagens, e nesse caso aqui envolve dados com informações espaciais e temporais, que são vídeos. Então uma pessoa ela emite uma emoção normalmente em um vídeo, então uma sequência de frames. E as redes de convolução são estadadas para esses dois problemas e para inúmeros problemas que manipulam imagens e vídeos. Com base em uma recente revisão de literatura que foi publicada, a gente sabe que as redes de convolução são também o tipo de rede neural mais utilizado e mais pesquisado na literatura. Então existe uma ampla literatura nessa área, assim como uma ampla aplicação desse tipo de técnica em diversos problemas. Então são redes muito profundas. Normalmente houve uma tendência ao longo da evolução das redes CNN que essas redes se tornassem cada vez mais e mais profundas. Hoje existe uma certa tendência a tentar otimizá-las, exatamente para tentar diminuir a dependência em quantidade massiva de dados rotulados para treinamento e também para tentar diminuir a complexidade na hora da utilização dos modelos. Mais recentemente existe uma certa tendência a utilizar não mais uma rede profunda, muito complexa, mas um conjunto de redes de CNNs que agora seja treinando rede CNN em sequência, depois fazendo a combinação delas, ou seja, utilizando um metaclassificador para combiná-las, enfim. Existe toda uma literatura nessa linha de utilizar conjuntos de classificadores. O principal gargalo das redes convolutivas é a dependência na grande quantidade de dados. Então, eu sempre digo para todo mundo, se nós não somos Facebook, Google, Baidu, mas Microsoft, a gente sofre desse problema, né? Então, se é um instituto de pesquisa e um cliente chega para demandar uma solução, normalmente o cliente diz, eu quero utilizar inteligência artificial, aprendizagem de máquina, e você vai olhar a quantidade de dados disponível, assim, essa quantidade é insuficiente para você fazer o treinamento de uma rede do zero. Então, esse é um gargalo. Por que a rede precisa de uma grande quantidade de dados? Primeiro, para aprender a imensa quantidade de parâmetros que esse tipo de rede tem. Então, para
você tem um espaço de parâmetros enorme para fazer uma otimização para conseguir chegar a um mínimo local ou um mínimo global. Você precisa de uma grande quantidade de dados. Para evitar overfit, porque são modelos muito complexos, então a tendência deles apresentarem overfitting é ser uma realidade, né? Uma tendência natural. E também gradientes com elevada variância. Então, dependendo da base de dados que você usa, do tipo de dado que você usa para aplicar a sua rede de convolução, pode haver uma variância muito grande no resultado. Então, essas são algumas na verdade, esses são alguns dos problemas. Então, a realidade é que existem várias aplicações em que redes convolutivas poderiam ser utilizadas, mas que não dispõem de bases de dados suficientemente grandes para treinar uma rede do zero. Segundo, existem problemas com dados de entrada com dimensão, com quantidade de características ou com dimensão de entrada extremamente elevada, o que implica em mais dados de treinamento também. E problemas com uma complexidade, como spam. Se você for encontrar uma fronteira de separação entre as classes, a complexidade, a interseção entre essas classes vai ser muito elevada. Por exemplo, existem bases de dados para reconhecimento de ações. Então, por exemplo, uma base muito comum utilizada na literatura é uma base que tem ações do tipo levantar a perna esquerda, levantar a perna direita, levantar o braço esquerdo, levantar o braço direito. Levantar a perna esquerda e a perna direita tem uma interseção extremamente elevada entre essas duas classes, porque são muito próximas. Enquanto que levantar o braço esquerdo, assim, se a gente observar a superfície de separação, vai ser uma classe que vai estar bem distante de levantar a perna esquerda, um exemplo. Então, quando você tem um problema em que as classes apresentam um nível de similaridade muito elevado, esse problema torna-se extremamente complexo para ser solucionado via rede de convolução ou qualquer outro método de aprendizado de máquina. Tá, só para citar alguns exemplos, sensoriamento remoto. Esse é um tipo de problema que dificilmente você vai dispor de muitos dados para utilizar no treinamento. Lembrando que quando eu falo muitos dados, eu normalmente estou falando de dados rotulados, porque em suma são métodos supervisionados. Além disso, essas imagens apresentam uma grande dimensionalidade. Então, como tratar esse tipo de problema? Outro exemplo, análise de imagens médicas. Então, supondo que você disponha de uma grande quantidade de imagens para algum tipo de aplicação de análise médica. Seria viável pensar, porque existem vários médicos com nada para fazer na vida, dizendo, ai, que vida enfadonha, eu vou pegar um monte de coleção de imagens e vou rotulá-las de acordo com a minha expertise. Então, isso é irreal. Os médicos são extremamente ocupados, e para eles participarem de um projeto desse tipo, normalmente tem que haver algum tipo de retorno, às vezes financeiro, às vezes dependendo da pesquisa. Então, é inviável ter, atualmente pelo menos, assim, de maneira espontânea, uma base de dados de imagens médicas extremamente robusta, com inúmeras milhares de imagens rotuladas. E outro exemplo é um problema de reconhecimento de emoções em vídeo. Então, você consegue coletar uma série de vídeos na internet, no YouTube, por exemplo, mas aí até esses vídeos rotulados, especialmente quando se trata de emoção, que é um termo assim, extremamente subjetivo, né? Então, eu posso observar um vídeo sem saber exatamente do que a pessoa está falando, eu posso deduzir que aquela pessoa está triste ao comentar a respeito daquele produto. Eu posso inferir isso, mas eu não posso ter certeza, porque a pessoa pode estar muito contente com o produto, mas não expressar esse contentamento, digamos, né? Então, acaba sendo muito subjetivo, um problema muito subjetivo. Portanto, rotular dados é um processo com um custo muito elevado e que, às vezes, demanda múltiplas expertises também. Então, às vezes, dependendo do problema, você precisa que pessoas com diferentes especialidades tenham que rotular aqueles dados. Então, e outro problema é quando
esses modelos demandam muito recurso computacional, tanto para treinar quanto para utilizar os modelos. E diante de aplicações em que você tem hardware limitado, fica bem complicado utilizá-los também. Existe toda uma linha, acredito que todos saibam, de métodos de otimização, para poder embarcar esses modelos em hardware limitado, mas ainda assim, às vezes, isso compromete a capacidade de reconhecimento dessas redes. Algumas soluções utilizadas para tentar solucionar ou tentar amenizar esses gargalos são as seguintes estratégias bem comuns. Primeiro, aumento de dados. O problema com esse tipo de técnica é que é um tipo de técnica assim, muito dependente de problema. Por exemplo, eu quero classificar plantas utilizando as folhas. Então, dentre as técnicas de aumento de dados, eu tenho a técnica de fazer zoom. Só que uma informação importante para a rede pode ser essa planta tem folha pequena e essa planta tem uma folha grande. E na hora que você usa a estratégia do zoom, essa informação é perdida. Então, dependendo do problema, algumas técnicas funcionam e outras não. Então, essa é uma limitação. Segundo, transferência de aprendizado. Então, eu posso treinar a minha rede em um problema genérico, que disponha de uma base de dados muito elevada, e aproveito esse conhecimento e transfiro para o meu problema, que tem uma base pequena. Perfeito. Em linhas gerais, essa ideia funciona muito bem. O problema é quando você tem um problema-alvo que é muito diferente do seu problema-fonte. Por exemplo, eu coloquei aí o exemplo de segmentação semântica. Então, a segmentação semântica implica em você atribuir um rótulo para cada pixel da imagem. E o resultado dessa classificação pixel a pixel produzirá uma imagem segmentada na saída, que são as imagens que vocês podem ver à direita. Agora imaginem, eu preciso de uma base toda rotulada dessas diferentes classes que aparecem na imagem. E aí eu tenho, supostamente, uma base toda rotulada de segmentação semântica para aplicação médica. Será que eu consigo aproveitar esse conhecimento para um problema de segmentação de imagens da floresta, por exemplo? Então, a literatura tem mostrado que não, que o ideal é você utilizar problemas parecidos. Então, o seu problema-fonte deve ser parecido com o seu problema-alvo. E aí a gente volta ao mesmo ponto de partida. Eu não tenho uma base grande, pública, disponível para treinar a rede do zero e fazer a transferência de conhecimento dessa rede para o meu problema em questão. Então, a gente volta à origem do problema. Só para dar um exemplo, eu tenho um colega que trabalha com reconhecimento de emoções em vídeo de opinião. Esse tipo de vídeo, normalmente, o vídeo é capturado, a pessoa tem um fundo, que é normalmente um fundo que não muda muito. O foco da câmera está no rosto da pessoa, às vezes filma aqui essa parte de cima. E dificilmente a pessoa gesticula. Normalmente, quando a pessoa vai emitir uma opinião, ela usa muito a face. E aí eles dispunham de algumas bases pequenas, não dá para fazer treinamento do zero. O que nós vamos fazer? Transferência de aprendizado. A gente vai fazer transferência de aprendizado de que tipo de problema? Vamos procurar um problema parecido. Qual seria um problema parecido? Reconhecimento de gestos, por exemplo. Vamos na literatura buscar o estado da arte em reconhecimento de gestos. O estado da arte era uma rede convolutiva 3D que foi pré-treinada na ImageNet, que é uma base de imagens naturais, e que passou por um processo rígido de fine tuning na base Kinect, que é uma base específica de reconhecimento de gestos, uma base enorme também. Então, eles pegaram esse modelo pré-treinado na ImageNet e refinado na Kinect e fizeram a transferência de aprendizado para o problema deles de reconhecimento de emoções em vídeo de opinião. E essa rede obteve uma taxa de reconhecimento em média de 40%. Por quê? Normalmente, nos vídeos de opinião, a pessoa não gesticula muito. Então, todo aquele conhecimento relacionado com todos os gestos do corpo
é um conhecimento totalmente desnecessário para a aplicação. E não há bases específicas de reconhecimento de opinião em vídeo para serem utilizadas para pré-treino da rede. Então, essa é uma limitação da transferência de aprendizado. E, por fim, uma solução seria utilizar uma rede não muito profunda, uma rede leve, porque aí necessitaria de menos dados de treinamento. O problema com esse tipo de técnica é que essas redes normalmente não alcançam a mesma acurácia que uma rede profunda alcançaria. Então, o que acontece no final? As pessoas propõem redes leves específicas para determinados problemas. Então, você vai encontrar na literatura uma série de redes leves que foram criadas para solucionar um problema específico. Então, elas não podem ser amplamente aplicadas a qualquer problema. Daí surge a diversidade. Então, a diversidade pode ser uma ferramenta a mais para você poder utilizar redes convolutivas para resolver problemas quando você tem poucas instâncias. A diversidade não precisa ser necessariamente utilizada sozinha. A diversidade pode ser utilizada em conjunto, com transferência de aprendizado, com aumento de dados. A definição de diversidade é muito ampla, varia de aplicação para aplicação. E aí, como a gente não tem muito tempo, eu vou tentar fazer com que vocês entendam o que é a diversidade no contexto de rede de convolução, meio que mostrando para vocês como que eu posso inserir diversidade. Então, a ideia aqui, a rede de convolução já tem muito elemento de diversidade. Um elemento fundamental na rede de convolução é a aleatoriedade. Então, existem vários aspectos aleatórios numa rede de convolução. Então, ela já tem vários elementos de diversidade. Só que aqui a ideia é impor a diversidade. De fato, treinar uma rede considerando esse aspecto, levando em consideração a diversidade. Então, uma forma de impor diversidade é manipular os dados de entrada. Então, escolhendo os dados, alguns dados específicos para que façam parte do mini-batch, do treinamento, ou utilizando dados rotulados e não rotulados para aumentar a base de treinamento. A outra forma é mexer no modelo. Então, mexer na função de perda, mexer nos parâmetros para que a rede seja, de fato, o mais diversa possível. Isso envolve modelo individual e envolve conjuntos de classificadores também, conjuntos de CNN. E, por fim, a gente pode inserir ou impor diversidade na etapa de inferência, na saída da rede. Então, podemos levar a rede a encontrar como solução diversas soluções possíveis e igualmente boas, dada a entrada que a rede recebeu. Infelizmente, o que eu trouxe assim, um exemplo bem limitado de cada um, para vocês terem apenas uma noção, né, do que... Esse resultado eu espero publicar brevemente. Então, aí, quando publicar, vocês vão ter acesso a todas as informações. Em que a diversidade pode ajudar? Primeiro, o óbvio, que é aumentar a acurácia. Depois, acelerar o processo de otimização. Várias das estratégias que manipulam dados de entrada têm como objetivo fazer com que o treinamento seja mais rápido e mais eficiente. Diminuir o impacto de ruídos e outliers. No momento que você insere diversidade, a rede ela fica menos viciada e acaba sendo menos impactada por ruído e por outlier. Ajuda a lidar melhor com bases desbalanceadas. Então, a gente sabe que esse é um problema muito real. Por exemplo, reconhecimento de assinaturas. A quantidade de instâncias da classe assinatura verdadeira é muito maior do que a quantidade de instâncias da classe assinatura falsa. Então, como fazer com que a rede aprenda corretamente as duas classes, sendo que originalmente na base de dados e no próprio problema em si existe um desbalanceamento severo na base, né, nos dados. Reduzir a redundância. Então, diversidade pode ser utilizada para fazer poda da árvore
e tirar nas redes e tirar a redundância, reduzir a variância também, por exemplo, criando diversos modelos de CNN, você consegue reduzir a variância e ajuda a rede a encontrar múltiplas propostas de saída com potencial para serem boas saídas da rede. Falando especificamente agora de diversidade de dados. Então, como eu falei para vocês, a gente pode intencionalmente não deixar a escolha dos dados que comporão os mini-batches de forma aleatória. Pode ser utilizado um critério para enviesar esse processo. Mas é um viés positivo, não um viés negativo. Por exemplo, nós podemos escolher para treinar a rede primeiro as instâncias mais fáceis. Por quê? Porque o ser humano, quando aprende, tem a tendência a aprender primeiro as instâncias fáceis, ou primeiro os exemplos fáceis. E depois ele vai aumentando esse conhecimento ao utilizar exemplos mais difíceis e mais difíceis e mais difíceis. Então, essa estratégia de adotar a facilidade na classificação das instâncias tenta seguir esse processo natural que o ser humano faz. A outra abordagem é escolher as instâncias mais difíceis logo no início. A ideia é, para que perder tempo aprendendo o que é fácil, se o que determina o aprendizado da rede, o que realmente influencia o gradiente, são as instâncias difíceis. Então, vamos deixar as fáceis de lado e vamos nos concentrar em aprender as mais difíceis, que elas é que são importantes. E a terceira abordagem é meio que balancear um pouco essas duas estratégias, seja usando instâncias fáceis e difíceis para compor o mini-batch, ou seja, escolhendo especificamente instâncias que sejam diferentes entre si. A outra categoria é você utilizar diversidade, considerando que você tenha uma base pequena rotulada e uma base muito grande não rotulada. Então você usa diversidade para, com base na diversidade das instâncias rotuladas, escolher várias instâncias não rotuladas para rotular de maneira automática. Então eu vou descrever rapidamente para vocês um método que faz isso, porque eu acho que é um método assim, bastante interessante, porque a realidade das aplicações práticas é essa. A gente dispõe de uma base pequena rotulada, mas tem possibilidade de coletar muitos dados por aí não rotulados. E se a gente puder fazer a rotulagem automática, aqui, né, que são as duas categorias de rotulagem automática, isso já ajuda bastante a aumentar a base de treinamento. Então, aqui um exemplo. Esse método, ele tenta, observe, ele vai pela probabilidade na hora da inferência. Nesse caso, ó, o primeiro exemplo mostra uma instância fácil. A rede ela já começa com uma alta probabilidade ao atribuir uma classe para essa instante e ao longo do treinamento continua com uma probabilidade alta. O caso de baixo do sapo é o inverso. A rede começa com uma probabilidade muito baixa, ao longo do treinamento continua com probabilidade baixa. Então essa é uma instância difícil. E a do meio é o foco desse trabalho, é tentar fazer a rede treinar mais com as instâncias em que há mais dúvida, em que a incerteza é elevada. Esse é o caso. Às vezes acho que é um cachorro, às vezes acho que é um gato, às vezes acho que é qualquer outra classe, mas sempre com probabilidade baixa. Então a ideia é, de vez em quando coloca uma difícil e uma fácil, mas a maior parte das vezes a rede vai treinar com aquelas com elevada incerteza. Esse é um exemplo de rotulagem automática. Então você tem aqui uma base rotulada, é para reconhecimento de faces, identificação de faces, mas não é específica dessa aplicação, é que eles usaram com faces. Então você usa as bases rotuladas, que são poucas, e identifica ali naquela fase que está ali, que se chama self-paced, é um tipo de estratégia, self-paced learning. Você identifica quais são as instâncias fáceis. Em algum momento do treinamento, a rede olha para as instâncias não rotuladas e identifica quais são as instâncias fáceis da base não rotulada. Essas instâncias fáceis serão rotuladas pela própria CNN.
de maneira autônoma, porque essa estratégia parte do princípio: se a instância é fácil, a probabilidade da rede classificar corretamente é elevada. E aquelas instâncias mais difíceis são enviadas para um especialista humano para rotular. No próximo ciclo de treinamento, tanto as instâncias rotuladas automaticamente quanto as instâncias rotuladas pelo especialista humano são agregadas, são adicionadas à base de treinamento, e o treinamento recomeça. Esse é um processo iterativo, até que essa base vai crescer significativamente, muito mais com instâncias rotuladas de forma automática do que com instâncias rotuladas manualmente. Em termos de diversidade de modelos, nós temos também duas possibilidades. A ideia aqui é ampliar o espaço de busca, aumentar o espaço de busca das CNNs e aumentar o poder de representação desses modelos. Então, uma maneira de mexer quando você tem uma única CNN é você inserir diversidade nos neurônios. Então, por exemplo, você pode usar neurônios com funções de ativação completamente variadas ao longo da rede para poder ter mais diversidade. Outra forma é mexer nos filtros. Então, direcionar em algumas camadas, principalmente na camada de entrada, que é onde você pode mexer com filtros, e também com transferência de aprendizado pelos filtros. Existem várias abordagens, mas é tentar impor diversidade nos filtros e diminuir a redundância. A outra abordagem é considerar múltiplos classificadores. Aí, nesse caso, você tem um conjunto de classificadores mesmo, um conjunto de CNN. Temos três possibilidades. Você usar um método implícito de geração de conjunto, aqueles métodos clássicos, Bag, Bushing. Então, você tem... Só que tem diversidade, mas ela é muito implícita. Existem alguns métodos que eles geram conjuntos já querendo, de fato, impor mais diversidade, que são métodos de diversidade explícita. E agora, mais recentemente, existem estratégias que pegam uma CNN, treinam essa CNN até um determinado ponto, e a partir daí geram N CNNs de uma única CNN de origem, para que o espaço de busca seja ampliado e que haja diversidade de opinião no final. Então, essa é uma abordagem que tem como objetivo não aumentar muito a complexidade de treinamento de uma CNN. Porque treinar uma CNN do zero é complexo. Agora, imaginem treinar 10 CNNs, 20 CNNs para resolver um único problema. Haja máquina, haja dado, não é? Aqui um exemplo de método explícito. Esse aqui é um problema que parece aquelas, aquelas cenas de filme, porque esse método ele foi criado para resolver o problema quando uma rede tenta enganar a outra rede. Mas não é no contexto de redes adversariais. É ataque mesmo, é quando uma rede é treinada para atacar o conhecimento de outra rede. E isso tem se tornado cada vez mais comum, especialmente quando você tem soluções que são comerciais e que estão disponíveis e as pessoas começam a usar. Então, várias outras pessoas passam a desenvolver modelos que tentem enganar os modelos que estão em uso. Para burlar, aí o objetivo pode ser diverso. Não é? Então, nesse caso aqui, esse trabalho, que é um trabalho bem recente, até a ideia é tentar fazer com que as redes elas sejam mais robustas a exemplos adversariais. Como é que eles fazem? Essas redes, elas criam exemplos que são muito parecidos com os exemplos que a rede conhece e que a rede provavelmente classificaria corretamente. Se um ser humano olha, se tratando de imagem, normalmente não consegue ver diferença, mas essas redes, elas perturbam os dados, inserem ruído, e como essas soluções normalmente são baseadas em conjuntos, esses exemplos adversariais eles vão sendo propagados por todos os componentes do conjunto. Então, esse trabalho, ele partiu do seguinte princípio: são máximas.
a predição máxima ela fica intocada. E as predições não máximas, que são essas, se vocês observarem nesse gráfico, o método tenta gerar diversidade, porque no momento que você gera e causa e impõe diversidade nessas predições não máximas, a probabilidade daqueles exemplos adversariais eles se diluírem ao longo dos modelos é muito maior. E aí o modelo acaba sendo menos contaminado pelos exemplos adversariais. Então essa é uma abordagem bem interessante. Para isso ele mexe na função, aliás, quase todas essas soluções mexem na função de perda, para adicionar o critério do viés. Eles sempre têm que encontrar, eles mudam a função de perda porque tem que ser inserido um viés qualquer. Então sempre normalmente há uma mudança na função de perda do treinamento durante a utilização. Então aqui ele faz isso, ele mexe na função de perda e acrescenta um regularizador. Esse exemplo é só para mostrar esse tipo de abordagem, se vocês conseguem observar. Aqui tem. Ok. Ó, esse aqui é o início da otimização. Então, uma CNN ela é treinada a partir daqui, durante uma quantidade de épocas relativamente reduzida, e aí tem um estado interno aqui que é congelado. E a partir daí, nesse exemplo, nesse caso aqui desse trabalho, eles tentam obter N soluções, que são esses diferentes mínimos locais, ao inserir diferentes taxas de dropout. Aí insere diferentes taxas de dropout, conduz o treinamento até um determinado ponto, faz fine tuning, para. Aí volta lá no estado interno, insere outras taxas de dropout, faz fine tuning, para. E assim sucessivamente. Com isso, eles obtêm um conjunto de classificadores a partir do treinamento de um único classificador. E eles mexeram também na taxa de aprendizado aqui, para poder mudar o processo de atualização ou de decaimento do valor da taxa de aprendizado, que foi com o objetivo de acelerar o treinamento de cada um dos novos membros do conjunto. Por fim, a diversidade de inferência é quando você tem o seguinte problema. Eu trouxe aqui um problema para ilustrar. Esse aqui é um problema de reconstrução 3D a partir de entrada 2D. Então eu tenho, por exemplo, essa entrada 2D aqui. Qual seria o complemento melhor para que essa imagem fosse reconstruída em 3D? Seria essa solução ou essa solução? A gente pode pensar que dependendo do contexto, dependendo do problema, qualquer uma das três soluções é possível. Por exemplo, se a gente pensar que isso é para criar cenários de jogos, cenários de qualquer outra aplicação, dependendo da situação, todos os três cenários são possíveis e até bom que haja diversidade aqui. Então, a diversidade de inferência acontece quando você tem um problema em que a solução não é uma única saída. Você pode ter N saídas e o objetivo é que as saídas sejam diferentes entre si, mas que sejam igualmente viáveis como saída aqui dada a entrada. Então existem vários trabalhos que mexem na inferência, inserem, põem diversidade para que esse tipo de situação aqui seja possível. Enquanto que uma rede CNN normal produziria provavelmente uma fusão das três, o que não seria uma solução ideal para esse problema, não é? Então, eu identifiquei duas categorias aqui. Isso aqui é muito específico, não é todo problema que pode ser configurado, transformado de única hipótese para múltiplas hipóteses. Depende muito do problema. Então, eu chamei aqui as soluções dependentes de problema e independentes do problema. Eu vou falar basicamente desse daqui, só para dar um exemplo. Esse aqui é não sei se vocês conseguem ver a imagem para descrever o conteúdo da imagem. Aliás, não, para identificar mesmo quais os elementos que aparecem na imagem. Se for uma solução com uma única resposta, ele vai ter que escolher, vai dizer aquilo que é mais, talvez o que está mais visível, vai dizer aqui, por exemplo, uma pessoa. Se forem com duas saídas, se for uma rede com duas saídas,
aí pode dizer uma motocicleta, uma pessoa. Se forem 3 saídas, carro, motocicleta, pessoa. Se forem 5 saídas, aí carro, motocicleta, e 3 saídas vão ser pessoa. E assim sucessivamente. Então, qualquer uma dessas 3 saídas aqui é uma saída relevante para essa entrada. E o ideal é que que não tenha pessoa, 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 pessoa. Porque aí não ajuda nada você ter 5 saídas e todas dizem pessoa. Então, a ideia é ter diversidade nessa saída aqui, na inferência, para que esse retorno seja interessante, né? Esse trabalho aqui, ele usa um método quase de agrupamento lá do espaço de saída, faz um diagrama de Voronoi e agrupa as possíveis inferências, propõe uma função de perda diferente que ele chama de meta-loss, e eles testaram, então são 4 exemplos de problemas que têm essa característica: estimação de pose humana, predição de frame futuro de um vídeo, classificação com múltiplos rótulos, que é esse problema aqui, segmentação semântica. Então, existe toda uma família de técnicas, ou melhor, de problemas que podem ser solucionados usando esse tipo de abordagem. Então, cheguei ao que eu tentei correr o máximo possível. Resumidamente, a diversidade em CNN pode ser trabalhada na entrada da rede, ao manipular os dados de entrada e os dados de treinamento. Pode ser utilizada durante o modelo, não é? No modelo, mexendo no modelo, com mais de um modelo e um modelo individual. E também na saída, na inferência, na etapa de inferência. Pode ser uma ferramenta fundamental para melhorar o desempenho das CNNs quando você tem bases de dados pequenas para fazer treinamento. E todas essas técnicas, em vários desses trabalhos, eles usam, combinados com a abordagem, né, de diversidade, eles utilizaram também aumento de dados, transferência de aprendizado. Então, você pode usar essas estratégias e ajuda a amenizar vários problemas, como, por exemplo, dados desbalanceados, dados adversariais, múltiplas inferências e aqueles outros que eu falei, que eu mencionei para vocês no início. Então, eu sugiro que tem pouco trabalho, na verdade tem muito trabalho que usa diversidade nessas três famílias aí nas redes de convolução, mas ainda tem pouca ênfase nesse tema. É por isso que eu decidi investigar um pouco, porque eu sentia a necessidade. Normalmente a gente pensa em diversidade só quando fala em conjuntos de classificadores, mas a diversidade é algo extremamente amplo e que pode ajudar em diversas etapas do uso, do treinamento de uma CNN ou de um conjunto de CNNs para solucionar uma variedade de problemas. Ok? Obrigada.